É uma coisa crônica que você tem. Primeiro, eu vou falar sobre aspectos patológicos. Borderline. Por exemplo, pessoas borderline têm várias origens. Pode ser um problema hormonal, pode ser um problema de neurotransmissor, mais ou menos como a depressão. Então a pessoa tem determinados neurotransmissores em desequilíbrio e ela tem atitudes extremas. Não chega a ser psicótica, mas é borderline. Então existem medicações que ajudam a lidar com isso. Nas prisões americanas foi feita uma pesquisa nos chamados crimes de paixão, que são o crime, você comete um ato de violência, mas não foi premeditado. Então eles chamam de crime de paixão. É um crime, tá? Porque você poderia ter raciocinado e não fazer. E eles encontraram uma incidência grande de um transtorno genético. Homens XYY. O duplo Y e até o triplo Y, eles não têm manifestações fenotípicas. Por exemplo, você não vai ter um sinal externo de que você tem essa característica genética. Não é um transtorno funcional. O que é que de diferente acontece nas pessoas que têm mais de um cromossomo Y? Em determinadas situações, elas produzem muito mais testosterona. E a testosterona é um hormônio que aumenta a agressividade. E eles perceberam que muitos daqueles que estavam na prisão com os crimes de paixão tinham uma carga muito aumentada de testosterona. A testosterona, você é um homem calmo, pacífico, tranquilo, muito centralizado e toma uma dose muito alta de testosterona. A sua irritabilidade vai aumentar muito. E dependendo do nível dessa irritabilidade, você pode perder o controle. Então, nesse caso, você está sofrendo de um transtorno físico, algo que está afetando o seu comportamento. Então, existe tratamento. Por isso que quando você tem um temperamento considerado incontrolável, mas o meu não chega a isso. Sim, mas se incomoda você e você tenta controlar e não consegue, é sempre bom fazer uma avaliação médica, uma avaliação hormonal. Isso é uma coisa que tenho que explicar. Tá? Algumas pessoas que usam academias. Eu sou nutricionista, sou isso, então eu sei usar essas substâncias. Existe um problema, tá? Existem algumas substâncias, principalmente as que mexem com hormônios, que quando elas são metabolizadas, você pega a substância que você tomou, vai no fígado, quebra, metaboliza para excretar. Algumas dessas substâncias, que são um subproduto do metabolismo, têm ação sistêmica ou têm ação cerebral e potencializam determinadas características. É isso que a pessoa não entende. Você elimina a substância. Mas e aqueles que são sensíveis? Esses metabólitos, eles começam a afetar o quê? O seu desempenho comportamental, porque aumentam extremamente a irritabilidade. E é claro, toda pessoa que tem um aumento da irritabilidade vai ficar agressiva? Não, depende da sua resposta. Se a sua resposta à irritabilidade normalmente é agressão, sua agressão vai ficar muito mais alta do que o normal. E aí, você não vai controlar? Não. Por quê? Porque essa alteração é de origem comportamental, física. Não é fruto do seu intelecto, eu decidi atacar a pessoa. Não, você perdeu o controle das suas funções mentais. Então, você tem menos controle sobre as suas decisões do que uma pessoa que não tivesse essas alterações. Essa alteração pode ser natural, essa alteração pode ser provocada, o que tem acontecido muito. Rapazes, jovens, homens, adultos que usam substâncias para aumentar seu desempenho atlético, para aumentar seu desempenho muscular e não estão cientes dos efeitos colaterais. Mas essa substância... Não, pois é, mas tem esses outros efeitos. Então, é importante que você elimine causas médicas. Não, eu não tomo nada. Então, faça uma avaliação hormonal, se você não está tendo um aumento. Quer ver uma outra coisa? Mas eu sou mulher. Ok, você pode estar sofrendo o mesmo problema. Como? Eu não tenho testosterona. É aí que você se engana. As mulheres produzem um tipo de hormônio muito semelhante à testosterona, que é feito pelas glândulas suprarrenais. Então, se você tem algum problema de saúde que aumente a atividade da suprarrenal,
você sim vai ter hormônios semelhantes à testosterona que podem afetar seu humor, aumentar a agressividade de maneira assim muito intensa. Inclusive, algumas pessoas confundem com a TPM. Não tem relação com a TPM. Ela tem oscilações de temperamento e não é a TPM. Ela trata a TPM e não melhora. Quando vai ver, é um problema relacionado às células adrenérgicas. Então, primeiro, vamos eliminar as causas físicas, metabólicas, funcionais. Você não tem nenhum problema desse tipo. Muito bem. Ainda é extremamente agressivo, irritável. Vamos trabalhar nossas inseguranças. Bom, esse é um fator. Energias, tá? A prática de esportes, de atividades físicas, principalmente se você é jovem, diminui hormônios. Sim, então tem que cansar. Então a inatividade aumenta a irritabilidade. A atividade física produz endorfinas, produz uma série de substâncias que acalmam. Acalmam a adolescência, tá? Hormônios sexuais aumentam a irritação. Disfunções masculinas também aumentam, medicações, etc. Então, a prática de exercício físico não serve só para melhorar, deixar você mais bonito, também deixa você mais calmo e mais tranquilo. Por quê? Porque quando você pratica exercícios físicos, você fixa a testosterona. Sim, ela ajuda você a melhorar os músculos e sai do sistema e deixa de ser tão ativa nas áreas cerebrais. Olha que bacana. Então, olha só quantas situações diferentes, tá? Bom, a compreensão do outro também ajuda muito. Entender as motivações, a natureza humana, ajuda você. Uma vez que você compreende os motivos de outra pessoa, você se torna mais tolerante. Por exemplo, ele está sofrendo e você pode ver o sofrimento em várias circunstâncias. Ajuda você a se controlar. É o que acontece com os terapeutas. Eles aprendem que eles têm um poder, o poder de machucar. Isso faz com que eles se tranquilizem. Então, eu estou dizendo vários fatores. Acalmar a sua vida, ouvir música. Determinadas músicas acalmam. É um fato. Frequências sonoras que acalmam. Então, ouvir determinado tipo de música. Outra coisa, aliviar a agressividade. Sim, aliviar a agressividade. Determinadas atividades que permitam você dar vazão à raiva, à ira. Porque é um fato. Nós sentimos raiva, nós sentimos ira, nós temos uma série de sentimentos que nós temos que reprimir. Você está num trabalho que você não gosta, com pessoas que você não aprecia e não há perspectivas de mudança. Isso existe? Sim, existe. Você deve trabalhar para mudar, mas existem circunstâncias em que você terá que esperar. Então, como é que você lida com esse tipo de frustração? Então, uma técnica é aliviar a frustração. O cérebro chutar o balde. Só que não chute o balde que machuca. Use uma outra forma, tá? Pratique kickboxing e uma série de outras coisas. As mulheres, olha só, as mulheres também sofrem disso, sim, mas as mulheres têm algumas técnicas naturais de fazer isso. Por exemplo, lavar roupa, esfregar o chão e uma série de outras atividades que você pode não notar. Mas ajuda muito você a lidar com a agressividade. Porque fica muito difícil você ter um ataque de ira depois de lavar um tanque de roupa e branquear, tá? Então, sim, atividades físicas em que você libera a agressividade. Tudo isso. Mas se mesmo assim, por motivos psicológicos, você ainda se sente sem controle, eu vou dizer uma prática interessante. A auto-hipnose. Você não tem gatilhos que disparam a agressividade? Muito bem, você pode usar a seu favor e colocar gatilhos que ajudam você a se controlar. Sim, a auto-hipnose é muito eficaz para adquirir autocontrole e superar determinadas coisas. E a gente tem uma época notável, nós temos as tecnologias também. Vamos lá. Quando você está calmo, o seu cérebro tem algumas frequências cerebrais. Quando você está agressivo ou irritado, ele tem outro tipo de frequência cerebral. Acontece que o cérebro é uma máquina que trabalha com biorritmos e ele tem uma tendência à automatização. Significa o seguinte, quando você muda a postura, automaticamente ele libera algumas coisas. Então, se você controla a postura, você controla um pouco do que você sente ou atenua. Então, nesse caso, frequências cerebrais acalmam a pessoa, mesmo que ela não queira.
Eu tinha um equipamento, que era uma memória PROM, que gerava frequências similares a determinados estados cerebrais. E era interessante, colocava a pessoa, ligava esse gerador de frequências, né? A luzes piscantes, a coisas que vibram, cadeiras, produz ruídos. Então você bota um fone de ouvido, bota um óculos de LED ou uma cadeira que vibra, ligada a essas frequências, a pessoa apagava, quase como se tivesse dado um anestésico. Então é eficaz. Determinadas frequências acalmam. Até um teste foi feito com um infrassom. Então você nem escutava o ruído, mas se acalmava ou irritava. Bom, se isso existe, nós podemos usar a nosso favor? Sim, nós podemos usar a nosso favor. Então, às vezes que eu estou irritada por algum motivo, inclusive físico, e tem que superar, eu uso muito frequências sonoras para me acalmar, ficar zen. Então, você pode usar várias coisas externas para ajudar você a esse estado. As coisas químicas têm um problema. Eu gosto mais dos processos físicos. Por exemplo, frequências sonoras, frequências visuais, frequências do tipo. Por quê? Porque não é uma química que vai ter respostas ou efeitos colaterais. Por exemplo, cessou o estímulo, acaba. Você não altera quimicamente. Remédios são eficazes, porém, é o que eu falei, todo remédio tem consequências, tem sequelas, tem resquícios, tem efeitos colaterais. Mas, se você está numa situação limite, a medicação é adequada. Procure uma ajuda profissional que lhe permita a utilização de medicação temporária e sob supervisão. Ou seja, eu não sei exatamente qual é o seu caso, mas eu já disse inúmeras formas de você lidar com a irritação, com a agressividade. Mas a mais eficaz dela, a longo prazo, profundamente, é a compreensão de si mesmo, nossas fraquezas, nossos limites, nossas inseguranças e a compreensão do outro, do sofrimento humano, da empatia, do entendimento, de tentar se colocar no lugar de outra pessoa. Então, quando você estiver se irritando, se coloque no lugar. Se fosse você, como você gostaria que a pessoa te atendesse? Quantas vezes você tem um problema muito sério e tem que estar numa determinada situação e a outra pessoa não tem empatia? E eu podia ter feito diferente, mas eu estava sofrendo. E você gostaria que a pessoa te atendesse. Existem pessoas que você conversa 5 minutos e já se sente melhor. Eu falei aqui um pouco sobre a linguagem. Você gostaria que essa pessoa fosse assim com você? Então trabalhe para ser assim com a pessoa. Em vez de pensar na sua irritação, pense no outro e pense em ajudar alguém nessa situação. Toda vez que a gente se coloca nessa posição, nossa vibração muda, porque o altruísmo sempre contribui para a nossa melhora física, mental e espiritual.